TV Verdade de volta. Olha a imagem do infarto aí. Tomara que você não tenha isso, tem que cuidar bem do seu coração. Mas está conosco hoje um dos maiores cardiologistas do Brasil, doutor Evandro Guimarães de Souza. E ao lado dele também ela que entende tudo, doutora Érica Machado, a psicóloga mais bonita da televisão brasileira. Doutor Evandro, o pessoal está perguntando muito aqui se sopro no coração mata. Depende, existe um sopro chamado sopro inocente, que é um sopro sem repercussão. Esse sopro em não tem criança? característica nenhuma, pode ser em criança e em Sopro adulto inocente? também. É um sopro não tem sopro vagabundo? Não, inocente. E é o seguinte, e tem um sopro que na maioria das vezes, ele é relacionado às doenças valvares, né? As doenças da válvula mitral e principalmente da válvula aórtica. São sopros que com o tempo eles evoluem e ou você troca a válvula aórtica ou você entra num quadro de doença valvular intratável. Né? Só fica sabendo com o exame? Não escuta, o exame clínico, na maioria das vezes, você consegue detectar, Com o exame clínico de consultório, você consegue detectar. E por que tem gente que com 40 anos de idade, jogando futebol, infarta, jogando bola? Boa pergunta. Obrigado. Boa pergunta, por quê? Acertei uma depois de 5 anos. Existe uma característica... Muito bem! Obrigado. Muito interessante. Existe uma característica dos pacientes que morrem antes dos 35 anos de idade e dos pacientes que morrem após 35 anos de idade. Esses pacientes antes dos 35 anos de idade, esses pacientes morrem, na maioria das vezes, de morte, de uma arritmia cardíaca oculta, às vezes uma arritmia que não sabia. Necessariamente, ele não precisa de ter uma doença cardíaca estrutural. E uma causa extremamente importante antes dos 35 anos também é a miocardiopatia hipertrófica. Aquele que, não sei se você lembra do jogador Serginho, que jogou no São Caetano. Lembra? Foi no jogo São Paulo, se não me engano, que ele caiu duro. Ele caiu, teve uma morte súbita e ele tinha uma doença, uma miocardiopatia hipertrófica. Então essa miocardiopatia hipertrófica é uma doença de um risco maior de desenvolver morte súbita. E dá e leva mesmo. E leva. Agora você tem que fazer o quê? Uma estratificação desse paciente. Você pode fazer atividade física desportiva. Aí eu pergunto para o senhor, todo mundo que está assistindo o programa agora, principalmente o pessoal que trabalha na TV Alterosa, né? Eles montam campeonato de futebol. Entre as televisões, todo ano a Alterosa é campeã do campeonato lá. Mas aí tem neguinho de 18, tem neguinho de 25, tem neguinho de 30, tem alinho de 50, tem várias idades. E ficam jogando bola lá 2 horas sem parar. Ficam jogando bola uma vez por semana. Vão lá, jogam bola e depois tomam um engradado de cerveja cada um e 10 picanha lá com a gordura, etc e tal. Isso é saudável? Não, logicamente não é saudável. Agora, o importante da avaliação desse tipo de atleta que você está fazendo aí, falando que é um atleta que não é um atleta, é um atleta esporádico, no mínimo que é um exame clínico, um exame clínico, é uma consulta médica e um eletrocardiograma, você consegue definir mais de 70% desses casos de alguma cardiopatia. Então quem joga esse futebolzinho tem que fazer exame antes? Tem, isso é uma diretriz europeia e ela é muito bem definida. Garanto que 100% nenhum não passa em médico. E quando a gente entra numa academia, a gente teria que passar por um exame, porque a gente faz aqueles exercícios lá na bicicleta, um ergométrico e tal, teria que passar por um cardiologista? O ideal é você fazer exatamente isso, um exame clínico e um eletrocardiograma. Agora sim, a partir de 45 anos de idade, já se considera fazer um teste ergométrico como um screening de avaliação de risco de morte. Tá vendo? Todo Nossa, ano. Eu faço todo ano. Eu interrompi importante. nos últimos 2 anos. É importante. Mas hoje eu faço muita atividade física, inclusive. O pessoal está pedindo para o senhor explicar o infarto, mas antes tem a Letícia perguntando aqui, tem alguma comida que evita infarto? O que a gente faz com a alimentação, doutor Evandro? Existem alguns alimentos funcionais, por exemplo, os fitosteroides. Fala o nome da comida. Por exemplo, o ômega 3, que está muito nas ômega 3 e ômega 6, no azeite. O azeite é uma alimentação saudável. É bom para o coração. O peixe de água fria é um alimento saudável para o coração. Né? O vinho em dose moderada. Viu, seus cachaceiros? Né? Vinho em dose moderada. Ele é saudável para o sistema cardiovascular. Então, enfim, tem várias situações. Legumes, verduras, frutas são saudáveis. Berinjela, aquelas coisas de colocar berinjela na água e beber água. Aqui saiu um estudo em Campinas que não consigo comprovar isso, Érica, que você não consegue ter uma melhora do nível de HDL. Berinjela não dá infarto? Não existe, é mito. É mito, não existe isso. Ainda mais isso na água, de colocar, de fazer toda aquela teoria de colocar na água, toma no dia de manhã e tudo. Não, em jejum, então você tem todo um trâmite. Tá vendo? Agora, o importante existem 2 tipos de colesterol, né? O colesterol HDL e o colesterol LDL. O colesterol HDL é o colesterol bom, o colesterol protetor. E o LDL é aquele colesterol ruim que é intimamente relacionado com esse processo de obstrução. E onde ele está? Em quais comidas e bebidas ele está? Nos alimentos de origem animal. Por exemplo? Pronto.
carnes vermelhas, picanha, torresmo, Mas qualquer costelinha, carne vermelha? Qualquer carne vermelha. Com gordura, sem gordura? O filé mignon. Tirar aquela capa de gordura do lado não adianta nada. Não adianta nada, você ainda tem a gordura chamada gordura saturada que está Por isso nas que eu não carnes. como, por isso que eu sou Isabel. Todas Todas as carnes vermelhas. Todas as carnes vermelhas. sem Cerveja. exceção. A cerveja, ela tem o quê? Tem o álcool, que é um fator de proteção, mas logicamente de uso moderado. Senão, se você vai criar um câncer de fígado, você vai criar um câncer de esôfago. E vai pro chinelo. E vai pro chinelo, aí não resolve. Vai abotoar o politar, né? Essas dietas sem glúten, sem lactose, isso... Isso mais são problemas intestinais, né? Mas para o coração, especificamente, nada comprovadamente, viu, Érica? Nada Tem um menino de 18 anos aqui, a pergunta é engraçada até. Tenho 18 anos, sou muito magro e não faço atividade física por isso. É o Pedro. Eu tenho risco de ter infarto? Não, logicamente sim. Se ele tiver um histórico na família de pai ou mãe, se o pai dele teve infarto com 55 anos de idade, ou a mãe teve infarto com 65 anos de idade, ele é um garoto de risco, é um garoto que tem que ser acompanhado. Tem que ser feito um exame de colesterol dele, tem que ser feito uma avaliação mais detalhada, porque ele pode ter um risco maior de vir a ter um infarto futuramente, não no momento. A Angie está perguntando aqui. Carline, pergunta para o doutor, qual a diferença entre arritmia e taquicardia? A taquicardia é um tipo de arritmia. Existe uma taquicardia... Taquicardia é aquela que acelera. A que acelera. Ela é um tipo de arritmia. Agora, existe uma taquicardia chamada taquicardia sinusal. É uma taquicardia das emoções, né? Aquela taquicardia que você para no trânsito, assusta, o cara te assalta, o seu coração vai bum, 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 vai a 120. Essa é uma taquicardia sinusal. Agora, existe a taquicardia, que é uma arritmia, chamadas taquicardias paroxísticas supraventriculares, as taquicardias ventriculares e as taquicardias mais graves, que são a taquicardia ventricular sustentada e a fibrilação ventricular. Agora eu vou ter que matam. Então, agora eu vou ter que perguntar de uma taquicardia para o senhor. Não sei se é taquicardia ou se é arritmia. Como é que é? A Érica, é psicóloga, vai me ajudar nisso. Quando a pessoa está lá, no lepo-lepo, né? Certo. Quando a pessoa está lá com a sua esposa, né? Com o seu namorado, babá. Aí o namorado, de uma hora para outra, né? O bicho começa, né? Não aguenta nem respirar. E o coração parece que vai explodir. Pergunta, doutor Evandro. O namoro entre o casal, a relação, causa taquicardia. Com certeza. Mata. Se tiver predisposição a ter uma doença coronária, por exemplo, se ele tiver um entupimento coronário que ele não saiba, ele pode ter uma morte súbita, tendo uma relação sexual. E a morte súbita ali, naquele momento. Em cima do trem mesmo. Isso, durante aquele momento da relação sexual. Meu Deus do céu. Então aí eu tô lembrando... Somente um paciente acima de 65, 70 anos de idade, não é infrequente você ver o histórico de um paciente morrer subitamente durante Não uma é relação frequente sexual. porque até eles nem, né? Mas... O que a gente vê, porque muito na Guaicurus, já fizemos várias reportagens, depois que inventaram aquele comprimido. O Viagra. Sou ganha lá do laboratório. Depois que inventaram aquele negócio, os velhinhos estão direto na Guaicurus. É um outro problema. Aí é um caso muito comum lá que eles compram remédio, eles compram no Mercadão, eles compram nas bancas, eles compram em qualquer lugar. Vão lá, estão com as meninas lá, a Cida da Associação das Prostitutas, outro dia me ligou, Carlinha, pagou mais um aqui. Né? Tuf, desliga, os velhinhos, desliga. O que está matando eles lá? As moças? Não. Ou o remédio que ele tomou que ele não Nenhuma das duas coisas. Por quê? Porque às vezes ele não está acostumado a ter uma relação vigorosa e como ele toma esses remédios para disfunção erétil, ele tem o quê? Ele acha que vai ter uma relação mais prolongada e mais prazerosa. Só que o cansaço físico ele é muito maior também. Então se ele tiver alguma predisposição cardíaca, ele vai ter uma morte súbita em decorrência não de efeito colateral do remédio, muito menos da companheira, exatamente em decorrência do esforço físico que ele fez. E essa velha arada que está comprando esses remedinhos sem receita, sem falar com um cardiologista, pode? Perigo, é o grande perigo. Tá né? vendo? É um grande perigo. Pois é, Viu? Não, viu? Não, porque esses velhos tudo, não, porque eu falei, Eu não deu nada, né? Fala que não deu nada. Ó, comigo, depois que inventaram remedinha, né? Chinelada na cama box. Eu falei, vai pra chinelada no caixão. Mas essa questão da automedicação é uma prática muito comum entre os brasileiros, né? Então isso é complicadíssimo. Agora, o Carline citou a síndrome do pânico. É tão impressionante essa questão da relação das emoções com o coração. Quem já teve um ataque de pânico, a sensação é de que você está tendo um infarto. Que você está morrendo mesmo, o sintoma né? é muito típico, né? Muito típico. E é frequente, às vezes, a pessoa te ligar e falar, estou morrendo, você vai chegar no hospital, vai no pronto atendimento e faz um exame de sangue lá e faz uma enzima.
Aí ele faz o exame, faz a avaliação toda e vai para casa, vai, um negócio meio síndrome de pânico, não tive nada. Então é muito comum isso, a manifestação da síndrome de pânico como um infarto. É muito comum. E o importante também, você comentou uma coisa interessante, é que as mulheres têm uma manifestação do infarto diferente do homem. Isso a gente não pode esquecer. A mulher, às vezes, tem uma dor nas costas, tem uma falta de ar, às vezes. É infarto. Às vezes tem uma dor no ombro. E o homem dói no peito? Dói mesmo, provavelmente no peito, na boca do estômago. Então a característica é um pouco diferente. Às vezes formiga o braço. Às vezes formiga o braço. E a é mulher, verdade que se começar a tossir ajuda? Não, isso não tem nada também. E se alguém tiver... Isso, como não? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Você vai tossir, você vai aumentar o fluxo de sangue na coronária, mas aquilo ali é temporário, você não vai conseguir tossir meia hora. Correr para o hospital tossindo? A primeira coisa é você ligar para um ponto de atendimento e ir para o hospital. Se alguém sofreu um infarto ao nosso lado, o que a gente tem que fazer? Ajuda. Bom, se não tiver tido parada cardíaca, é colocar o paciente no carro e levar no ponto de atendimento mais próximo que você tiver. Tem massagem, e se for o caso, se não necessariamente, se ele tiver com morte súbita em decorrência do infarto, esse paciente ele tem que ser reanimado. Se for só um infarto, ele nem apaga. Põe no carro e leva para o hospital mais próximo. Mas o cara pode ter um infarto e ficar consciente, está tendo infarto. É comum. E aí fica internado lá uns dias. Põe no carro e corre para o pronto-socorro. Chega buzinando. Corre para o pronto-socorro, está infartado. Porque é o seguinte, avisar a BH3, a metade dos pacientes que morrem de infarto, eles morrem antes de chegar no hospital. Que bárbaro. Então esse primeiro atendimento é importante. O povo está perguntando de tudo aqui. Fala pro doutor aí que o negócio de correr para o hospital não adianta nada, porque chega lá, daí a fila do SUS, daí o cara morre na fila. O outro falou, o negócio do azeite, o João Guilherme, doutor, e o azeite na panela para fazer a comida, não serve daí? Ele vira gordura saturada, não serve. Esquenta. Ouviu? Ele vira gordura saturada, gordura ruim. Então só serve se você despejar o azeite na salada. Exatamente. E no arroz, você não pode pôr azeite? Pode, quando é que você quiser tomar uma colher de arroz. Beber o azeite, pode. Tem problema. Não pode, lepo-lepo, o senhor já respondeu, todo mundo perguntando aqui do lepo-lepo. Me fala aqui do infarto. Como é que chama esses músculos? Bom, esse aqui é o músculo cardíaco, né? Você tem aqui, ó. Esse aqui é uma artéria. Aqui, ela sofre um processo de obstrução de trombose aguda. Isso é o que entope. Isso aqui entupiu. Isso aqui é uma artéria. Tá aqui a outra, olha lá. Olha a circulação do sangue. É o sangue passando. Ele passa aqui dentro do vaso. O que aconteceu? Você cria uma situação aqui que você tem uma placa. Tá vendo a placa de colesterol aqui? Ó? Tem uma placa de colesterol aqui. O colesterol e a gordura da picanha que juntou aí. Vai juntando com o tempo. Isso nem um dia só, não. Então você pode comer um dia na sua vida, você pode comer a picanha que você não vai morrer, não. Então o que é importante aqui? Essa placa de colesterol, ela rompe. Ela rompe. É uma placa lipídica, ela rompe. E o que acontece? Os elementos do sangue ajuntam aqui para fazer o quê? Para entupir essa artéria. Exatamente para eliminar esse processo. Na verdade, o que acontece? Quando esses elementos do sangue, as plaquetas, elas se ajuntam aí, nesse local, na verdade, ela cria o quê? Uma obstrução. Que é o quê? O impedimento passa e infarto. Dá um quadro de lugar para ir o sangue? Não tem. Ele tem uma via acessória, mas naquele lugar que o sangue está para passar, que é o lugar destinado a ele, aquele lugar ali está obstruído. Então aquele lugar já está uma área de infarto. Eu vi uma imagem que passou aqui escrito infarto do miocárdio. O miocárdio é o quê? É o músculo cardíaco. Porque na escola eu aprendi que tinha o ventrículo. O miocárdio. O átrio direito, o esquerdo, e o ventrículo direito e o esquerdo. Tem imagem de coração, isso não foi incômodo, por favor? Tem uma imagem interessante aí que ela mostra bem a coronária, quer ver? Onde que está o ventrículo aí? Dá para ver aí? Não, dá para ver aqui, ó. Você está o ventrículo... Isso aqui, tá batendo... aqui é o ventrículo esquerdo está aqui e o ventrículo direito está mais atrás. Aqui é o átrio esquerdo e aqui é o átrio direito. O átrio direito, ele chega o sangue que não está oxigenado. Que palavrão que é esse? É diástole, quando o sangue, ele chega, o coração... recebe o sangue e a sístole quando ele contrai para mandar o sangue. Aqui, ó, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Olha, essa imagem está muito bonita. Aí, tá linda. Eu vou falar para o senhor, nunca vi uma imagem tão bonita na minha aqui vida. Aqui está perfeito para você, entendeu? Mas e aí aquela veinha que o senhor mostrou, aquela está dentro disso? Está dentro, não, ela está aqui, ela passa aqui. O curioso... Fora? Fora. A coronária, ela é subepicárdica. Ela não fica dentro do coração. Não está aqui dentro? Não, ela fica por fora, ela fica bem por cima do coração. Dá no entorno? Dá no entorno. Então, o que acontece? Dá no músculo, o que acontece? Ela oclui aqui em cima... E o músculo todo aqui nessa região, vamos supor que você infartou aqui, se tem uma artéria, vamos supor a artéria que chama descendente anterior, que é a mais importante que a gente tem. Se você infartou aqui, esse músculo aqui, ele começa a necrosar, ele começa a perder a função contrátil dele. Infarto, então, é igual o trânsito de Belo Horizonte, mais ou menos. Tá andando, parou, o anel para tudo, o trem vai pro saco. Aí para já tudo. foi. Um acidentinho no anel em volta, pau quebra. Acabou, resolveu o problema. Vocês viram?
Você vê que coisa, né? Cadê aquela da entupida grande que vocês estão... O que é isso? Isso é um cateterismo, assim, coronografia. Cateterismo é quando você enfia o trem lá dentro? E vai e faz angioplastia. Enfia por onde mesmo? Faz pela femoral. Braço? Hoje a gente faz pela femoral. Embaixo? Pela artéria femoral direita. Isso, enfia o canudo. Enfia o catéter vai lá no coração e desobstrui a Aí você artéria. vai achando um monte de veia? Não, você chega na artéria femoral, você chega na aorta você já chega na coronária. Fácil, aqui, ó. tem placa, tudo. Isso é fácil. Isso. Sinalização E o stent é o quê? Um troço É uma prótese de alargador. aço, é uma prótese de aço, e ela aqui, ó. É uma prótese de aço que... O que ele faz com a placa? Rosqueia. Ele faz o que com a placa de colesterol? Ele pega a placa, amassa a placa de colesterol na parede da artéria. Você abre o caminho. E separa, exatamente. E o caminho está aberto. E o caminho está aberto novamente. Aí a coronária direita, muito bonita. Isso aqui. é uma cirurgia simples? Isso é um procedimento... Não, é um procedimento de risco. Aí, ó. Aqui, ó. A placa está aqui, olha lá. Ele vai largar, essa placa vai sumir. Esse branco ele vai sumir. Essa tela fica e você arranca Essa tela fica, uma malha de aço, ela fica e reptiliza. Depois, uns 2 meses, ela já está formando, às vezes. E fica para sempre ou tem que trocar? Não, fica para sempre, você não troca. Ela pode obstruir novamente. Esse mesmo lugar? Ou você coloca uma ponte de safena, uma ponte de safena, ou de uma malha. Ainda esse negócio de safena? Frequentemente, uma cirurgia frequente. Perna, né? Existe frequente. Existem as indicações ainda de cirurgia de revascularização. Porque ela é uma cirurgia segura, né? A revascularização do miocárdio ela é muito segura. E isso aqui tem que tomar anestesia geral? Não. O stent? A pessoa vê o procedimento todo, só se ele não quiser ver. Aí ele toma uma sedação leve, mas ele participa do exame, que tem que mandar respirar fundo. Passando mal só de ouvir. O doutor estava falando sobre essa questão o hábito de ir ao médico e tal. O brasileiro acho que tem 2 tabus assim, em relação ao sexo e à morte, né? Assim, Mas é verdade. Muitas vezes as pessoas têm medo de procurar um médico, porque vai lá que eu tenho alguma coisa e eu não quero saber sobre isso. Mas é extremamente importante fazer um acompanhamento com o cardiologista a partir de que idade? É o que a gente estava comentando assim. Hoje considera-se a diretriz brasileira de epidemia, ela considera que você tem que fazer um colesterol a partir de 10 anos de idade. 10 anos? 10 anos de idade. E medir a pressão, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir de 3 anos de idade você tem que medir a pressão. Logicamente, você tem que o ideal é o pediatra no nascimento fazer a medida dos 4 membros para você detectar alguma patologia de aorta, alguma patologia de coartação de aorta, de alguma doença já. Obrigado, Carlina. Então, alguma patologia que você já possa estar nascendo com ela. Mas, normalmente, é a partir de 10 anos de idade. Agora, existe esse histórico, né? Aquele que eu comentei. Se você tem história familiar de morte súbita, se você tem história familiar de doença cardíaca, como um infarto do miocárdio numa fase mais precoce de vida, por exemplo, com o pai abaixo de 55 e a mãe abaixo de 65 anos de idade, a gente considera os filhos de risco. Tô na soda, viu, Carlinhos? Não, eu, por exemplo, meu pai perdeu o irmão dele, perdeu um tio muito jovem. Teve um primeiro infarto bombástico com 40, jogando bola. Aí fez uma cirurgia, mas como é que eu vou falar? Naquela época, né, a gente já tem tempo. Ficou meia boca e morreu com 47 anos. Deu de novo e morreu. Meu pai sempre foi muito rígido, controlou. E tem questão do diabetes, também controla, então hiper saudável, aquela questão da atividade física e tudo. O povo está bombando aqui no Twitter, doutor. Doutor, essa é a pergunta, eu faço para ele direto também. A Miriam pergunta, Carline, um monte de dor de levinho no peito, com falta de ar, pode ser infarto? Da mulher é muito comum. Miriam. É muito comum. Pode? Pode. Miriam, vai para o hospital agora, Miriam, pelo amor de Deus. A manifestação da mulher é muito diferente do homem, daquela manifestação dor clássica leve no peito com falta de ar? Peraí, doutor, é muito diferente. Chama a ambulância para a doutora Érica. Falta de ar? Falta de ar. Às vezes você tem um desconforto nas costas, você acha que está com... eu estou com mau jeito aqui. Você vai ver, a mulher está infartada. Jesus. É muito comum. Dor no queixo. Dor no queixo na mulher, infarto, não é botox em excesso? Vou tratar do canal. Não é nada de canal, a mulher está infartando às vezes. Isso é muito comum. Quando o senhor fala assim, está infartando, é por quê? Porque ela está ocluindo a artéria e essa artéria está trazendo uma isquemia, uma fora de circulação. O infarto é um processo que dura minutos. Minutos? E não dá, mata. Não. Opa, tive infarto, vou para o hospital. Ou o que morreu, vou para o caixão. Não dura uns 3 meses. Ele começa a acontecer, dá dor e dura alguns minutos. É chamada angina. Você pode ter angina 1 mês, 2 meses, 3 meses. É muito